Então vamos lá. A gente vai ver agora os isoeletrônicos para terminar essa série. Isoeletrônicos são elementos que têm a mesma quantidade de elétrons. Vamos lembrar que a gente já viu a questão lá dos cátions e dos ânions, então a gente vai utilizar um pouquinho esses conceitos aqui. Vamos colocar agora para início, para nível de comparação, oxigênio, neônio e o magnésio. Vamos colocar o magnésio mais 2, oxigênio menos 2. Vamos colocar aqui o número atômico do oxigênio, que é 8, do neônio, que é 10, e do magnésio, que é 12. Eu sei que um átomo neutro, coloca bem aqui, em um átomo neutro, o número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas, ou o número atômico, é igual ao número de elétrons. Em outras palavras, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, até por isso que ele é neutro. Aqui a gente tem espécies que estão ganhando e que estão perdendo elétron. Lembra que na química quem é negativo ganha e quem é positivo perde. Então aqui o magnésio, ele perde 2 elétrons. O oxigênio, ele ganha 2 elétrons. Eu sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, para a gente ver se esses são isoeletrônicos, a gente vai ter que calcular o número de elétrons em cada um. Se for igual, são isoeletrônicos. Se não for igual, não são. Então, aqui a gente tem que o número de prótons é 8. Então, o número de elétrons no oxigênio vai ser igual a 8 menos 2, eu coloco aqui mais 2. Vai ser igual a 10 elétrons. O número de elétrons do neônio vai ser igual. Aqui ele não tem nenhuma carga, nem positiva nem negativa. Isso significa dizer que ele nem ganhou nem perdeu elétrons. Logo, o número de elétrons aqui vai ser o próprio número atômico, o próprio número de prótons, que vai ser 10 elétrons. Aqui agora, no magnésio, ele perde 2 elétrons. Então aqui o número de elétrons do magnésio vai ser igual a 12. Como esse 2 indica que ele está perdendo, 12 menos 2, que vai ser igual a 10 elétrons. Então, observem aqui que em todos os casos eu obtive a mesma quantidade de elétrons, 10 para o oxigênio, 10 para o neônio e 10 para o magnésio. Isso indicando para a gente de que eles são isoeletrônicos. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então vamos lá, só recapitulando. O que foi que a gente já viu até aqui? A gente já viu os isótopos. O que são os isótopos mesmo? Tem a mesma quantidade de número atômico, então o mesmo número atômico. Automaticamente é o mesmo elemento químico. A gente já viu os isóbaros. O que são os isóbaros mesmo? Eles têm diferentes elementos químicos,
tem diferente número atômico e tem o mesmo número de massa. Mesmo número de massa. A gente já viu os isótonos, que são os isótonos mesmo. Eles são diferentes elementos químicos, que têm diferente número de massa, que têm diferente número atômico e que têm o mesmo número de nêutrons. Isótopos, mesmo elemento, é o único desses aqui que tem o mesmo elemento, e que tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Isóbaros. Os isóbaros, eles têm o mesmo número de massa e diferentes elementos. Isótonos, diferente número de massa, diferente número de nêutrons e o mesmo diferente número de nêutrons não, mesmo número de nêutrons e diferente número de massa e diferente número atômico. E os isoeletrônicos são elementos que têm diferente número atômico, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui tem diferente número atômico e que tem a mesma quantidade de elétrons, tá? Não necessariamente tem que ser elementos diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, os isótopos, se eu sei que os isótopos têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, automaticamente eles vão ter também o mesmo número de elétrons. E aí eu posso dizer, por essa regra, que eles são isoeletrônicos, porque o número de elétrons é o mesmo, uma vez que o número atômico também é o mesmo. Então, com isso daqui, a gente encerra essa parte de identificação do átomo, a parte teórica, com alguns cálculos que a gente fez, e a gente vai ver agora aqui algumas questões, umas 3 ou 4 questões, para vocês observarem assim meio que na prática, alguns cálculos envolvendo aquela formulazinha que a gente já viu. A é igual a N mais P. Então, os cálculos que a gente vai fazer nas próximas questões, eles vão todos eles se basear nessa fórmula aqui. O que é que vai mudar? É que agora a gente tem os isótopos, os isóbaros e os isótopos que a gente vai incorporar esses cálculos. Então, quando eu falo, por exemplo, que um elemento é isótopo do outro, eu estou dizendo que ele tem o mesmo número de atômico, número de prótons, e aí só igualo eles. Quando eu falo, por exemplo, que um elemento são isóbaros, estou dizendo que eles têm o mesmo número de massa, aí eu igualo as massas para achar, por exemplo, um, e aí eu acho outro. Aí vai depender muito da questão que a gente vai ver nos próximos vídeos.